Tá baixinho, mas tô vendo vocês aí. Mais uma vez, bom dia. Então, vamos iniciar aí o segundo dia de reuniões. Vamos começar, então, com a previsão de afluência de curto prazo com a Lilian. Lilian, faz favor. Esse é seu microfone. Fica à vontade. Então, bom dia a todos. Começando então a nossa apresentação da previsão e geração de cenário de vazões. Começamos com o subsistema do Sudeste. Recapitulando aqui o nosso PMO de setembro, foi previsto para o Sudeste 74% da MLT. Ao longo das revisões, essa porcentagem foi caindo, tendo como estimado 69% da MLT, representando assim o 11º menor setembro do histórico de 89 anos. Para a região Sudeste também, a previsão para o mês de outubro é que ao longo a cada semana vá aumentando a ENA, com uma previsão média mensal de 16.981 megawatts médios, 72% da MLT. Esse número representando o 15º menor outubro do histórico. Então, aí, passando pelas principais bacias do Sudeste, temos o Grande, com a ENA observada de 47% da MLT até agora, e também com uma previsão de subida ao longo das semanas, tendo como uma previsão mensal 84% da MLT. A bacia do Rio Paranaíba, tendo como ENA estimada 49% e previsão mensal de 56% da MLT. Aí também para o Tietê, tendo sido observado uma ENA de 104% e com uma previsão mensal de 77% da MLT. Tendo então nessa última semana passado um pouco da MLT para esse mês. Para a bacia do Paranapanema, nós temos como ENA observada 60% da MLT e a previsão mensal de 53% da MLT. Para a bacia do Paraná, uma ENA observada de 68%, com a previsão mensal de 77% da MLT. Aí a gente já observa que a maioria das bacias já tem essa tendência de ascensão, já caracterizando, né, uma perspectiva de transição para esse período úmido. E o subsistema Sul. No subsistema Sul, no PMO de setembro, foi previsto 55% da MLT, tendo ao longo das revisões sofrido uma queda, sendo fechado o estimado com 28%. Isso representa o 6º menor setembro do histórico. Para outubro, temos também na primeira semana uma leve queda, seguindo a partir daí também uma ascensão, tendo como previsão para o mês 6.417 megawatts médios e 46% da MLT, representando assim o 11º menor outubro do histórico.
Na Bacia do Iguaçu, a gente tem como ENA observada 63% da MLT, com a previsão mensal de 53% da MLT. Na Bacia do Uruguai, 24% como ENA observada e tendo como previsão mensal 34% da MLT. Passamos aí, então, para o subsistema Nordeste, tendo uma previsão desde o PMO, uma previsão mais estável, em torno de 43% da MLT, fechando aí o estimado com 42%, representando assim o quarto menor setembro do histórico. No Nordeste, para o mês de outubro, também essa tendência de subida a partir da segunda semana, e tendo como previsão no mês 1.211 megawatts médios e 37% da MLT, sendo assim o terceiro menor outubro do histórico. Para a Bacia do São Francisco, já vem seguindo uma recessão contínua. A partir da terceira semana, enxerga-se uma previsão com uma leve ascensão, com uma ENA observada até agora 38% e uma previsão mensal de 37% da MLT. Para o subsistema Norte, também uma previsão estável desde o PMO de setembro, seguindo as revisões, começando no PMO com uma previsão de 69% e fechando o estimado com 67% da MLT, representando assim o quarto menor histórico de setembro, para o histórico de 89 anos. Para o mês de outubro, temos também essa característica de subida, com uma previsão mensal de 1.551 megawatts médios e 65% da MLT, representando assim o oitavo menor outubro do histórico. Para a Bacia do Tocantins, temos como ENA observada 50% da MLT, com a previsão mensal de 52% da MLT. Então, no panorama geral do SIM, temos que a maioria das bacias estão abaixo de 80% da MLT. Em torno da MLT, podemos destacar aqui o Alto Paraná e o Grande. E temos também duas bacias ao norte, acima de 120% da MLT, Balbina e Rondon 2. Olhando agora para as previsões semanais, temos para o Sudeste a ascensão começando na primeira semana com 63%, subindo até a última semana com 81% da MLT. Para a região Norte, temos na primeira semana 59% da MLT, também com uma ascensão até 68% na última semana. Para a região Nordeste, começamos na semana 1 com 34% da MLT, uma suave queda até 32% para a semana 2, e também seguindo assim esta subida até a quinta semana, com 40% da MLT. Já a região Sul, espera-se uma ascensão mais expressiva, partindo da primeira semana com 29% da MLT, até a quinta semana com 62%. Para os valores esperados mensais, temos para a região Sudeste 72% da MLT, podendo variar entre o limite inferior de 52 e o limite superior de 91. Para a região Sul, temos o valor esperado de 46%, podendo variar entre o limite superior 67 e o inferior 27. Para a região Nordeste, temos o valor esperado de 37%, podendo variar entre 27 e 47%. E para a região Norte, temos como valor esperado 65%, também podendo variar entre 55 e 74%. A partir da previsão mensal para outubro, com a rodada do GVSP, obtivemos para
o mês de novembro, considerando os missionários gerados e agregados em 228 aberturas. Para a região sudeste, ainda podemos observar que a maioria dos cenários encontra-se abaixo da MLT, para o mês de novembro. Para a região sul, temos representação em todas as faixas percentuais de MLT, porém também a maior parte abaixo da MLT. Para a região nordeste, também destaca-se que a maioria dos cenários estão abaixo da MLT. E para a região norte, também encontramos que a maioria dos cenários estão agregados abaixo da MLT. Estamos disponíveis para qualquer dúvida. Alguma questão aqui? Alguma dúvida? Brasília, Recife? Não? Então, te agradece, Lina. Valeu, brigadão. Bom, a gente segue então com a apresentação dos resultados do PMO de outubro com a Tamiris. Tá sem acesso ao InfoPMO? Você entrou pelo seu login? Mas é acesso remoto da sua máquina ou não? Vou tentar acesso remoto. Você está procurando informativo? Lá no InfoPMO, ele não deixou eu abrir aqui. Vou dar uma sessão nova. Isso é estranho. 7. É 471, né? 474. 471. Depois que mudou? Nossa, 474. Acho que sim. Foi não. Aproveitar pra tomar uma caneta. Pega minha água pra mim, por favor. Vai despertar agora. Obrigada. Agora foi. Então a gente vai... Bom dia a todos. A gente vai passar agora pelos resultados desse PMO de outubro. Vamos abrir aqui o informe. Ah, tá. Como é que eu volto pra tela? Eu não sei como é que é. Eu nunca fiz isso. Tu bota pra duplicar aqui.
tá. Também pra descobrir isso. Você não conseguiu deixar no mudo lá na CCE? Ainda não botou ainda não? Não, já tá. Eu pedi pro Davi. Surgiu Agora eu alguém acho que lá sim, ó. agora. Humberto Chegou o tá lá. Humberto lá. Posso botar? Não, mas agora ele chegou. Agora já tá assim. Olha, tá aí. Obrigada, Thaís. Aqui está o informe, então, para a próxima semana operativa, que seria referente ao PMO de outubro. Semana que vai do dia 28 de setembro até o dia 4 de outubro. Temos aqui o custo marginal de operação por subsistema. A gente vê que eles ficaram equalizados em todos os subsistemas, em todos os patamares de carga. Nos patamares de carga pesada e média, o CMO ficou em 234,22 para todos os subsistemas, e no patamar de carga leve, R$ 225,01 por megawatt-hora em todos os subsistemas, dando um CMO médio aí de 229,83. Vamos abrir aqui então a planilha carregada com os resultados, a planilha que vai ser disponibilizada junto com o deck, onde a gente consegue ver os fluxos de intercâmbio. Temos aqui para o patamar de carga pesada, como a gente havia dito, 234,22 para todos os subsistemas. Aqui está sendo praticado um fluxo de 1.300 de Nordeste para Sudeste. Está havendo esgotamento desse limite. Está sendo praticado 2.515 do Norte para Sudeste. Esse valor é um valor contando com uma limitação na primeira semana, devido a intervenções. Então, está sendo praticado 2.515 aqui nos bipolos do Xingu. 1.515 aqui de fictício Sudeste. Lembrando que o FNS também conta com a geração das usinas do Tocantins. E não está, em relação ao que vinha acontecendo, né, desde o PMO passado, não está havendo atingimento de todos os limites ao mesmo tempo. Então, a energia do Norte e Nordeste está sendo compartilhada com o Sudeste e Sul. Então, os CMOs estão equalizados. Isso para o patamar de carga pesada. Vamos ver agora para o patamar de carga média. Os mesmos valores de CMO. Aqui já há uma redução do que o Nordeste está enviando para o Sudeste. Está em 737 no patamar de carga média. O bipolo continua sendo atingido aqui o seu limite da primeira semana devido ao desligamento. Esse limite é 2.630, limite completo, limite estrutural. E o valor de fictício Sudeste também diminui bastante em relação ao que estava ocorrendo no patamar de carga pesada. Está em 728. Aqui a gente vê que o Sul está com um cenário de importador. No patamar de carga leve, a gente tem um valor de CMO um pouquinho mais baixo, R$ 225,01 por megawatt. Aqui a gente vê que já não bate mais no limite dos bipolos do Xingu, está praticando 239. O escoamento aqui pela Norte-Sul também reduziu em relação ao patamar de carga pesada e média. E no patamar de carga leve, o limite de intercâmbio de Nordeste e Sudeste está sendo novamente esgotado aqui.
O Sul ainda com cenário importador, mas no montante um pouco menor em relação aos demais patamares de carga. Voltando aqui para o informe. A gente tem a previsão de Enas, conforme apresentado aqui já pela Lilian hoje. Previsão semanal, previsão para essa primeira semana. E os valores mensais, em megawatt médio e percentual da MLT, para os limites inferior, o valor esperado e limite superior. Lembrando que o caso oficial usa aqui o valor esperado. Em relação ao armazenamento, a gente tem, conforme apresentado ontem na apresentação de curto prazo, um nível inicial para o subsistema Sudeste de 31,7, para o subsistema Sul de 41,9, para o Nordeste de 44,1 e para o Norte de 50,8. Os valores previstos para o final do primeiro mês, para o valor esperado, são para o subsistema Sudeste vai cair para 23,7, o subsistema Sul para 38,7, o subsistema Nordeste para 37,3 e o subsistema Norte para 31,4. Em relação à previsão de carga, a Marcela apresentou ontem os dados também da previsão de carga. Aqui a gente consegue ver o despacho térmico por modalidade e por subsistema. Essa é uma média semanal. Aqui para o subsistema Sudeste, 390 MW por restrição elétrica, 3.091 por inflexibilidade e 1.204 por ordem de mérito de custo, dando o montante total de 4.685 para esse subsistema. Para o subsistema Sul, 38 de razão elétrica, 312 de inflexibilidade e 439 por ordem de mérito. Para o subsistema Nordeste, não teve razão elétrica, 530 MW por inflexibilidade, 1.317 por ordem de mérito de custo. E somando um montante de 1.847 para esse subsistema. Para o subsistema Norte, também não há razão elétrica, são 1.162 de inflexibilidade e 1.698 por ordem de mérito, somando um montante de 2.860. Então, o total para o SIM, de razão elétrica 428, de inflexibilidade 5.095, de ordem de mérito 4.658, o montante total de despacho térmico, então para o SIM é de 10.181 MW. Agora a gente consegue ver aqui. A gente consegue ver aqui os despachos por subsistema, por usina. A gente vê que entrou por ordem de mérito de custo até o TE Luiz Carlos Prestes, lote 1. Ela declarou inflexibilidade, então ela está completamente inflexível. Mas a ordem de mérito vem aqui até ela. Não houve mudança em relação ao que estava ocorrendo na revisão 3 do PMO de setembro, em relação à ordem de mérito de custo para esse subsistema. E a gente tem aqui os montantes por razão elétrica, que seria Governador Leonel Brizola, lote 1, em 250 MW, nessa primeira semana, e Aureliano Chaves, em 140 MW. Para o subsistema Sul, em relação à última revisão do PMO de setembro, ocorreu a entrada aqui, por ordem de mérito de J. Lacerda B, nos patamares de carga pesada e média. E Candiota 3 foi a que ficou despachada por último aqui na leve. Lembrando que para J. Lacerda B existe uma razão elétrica aqui, então no patamar de carga, na verdade em todos os patamares de carga, mas como ela entrou por ordem de mérito nos patamares de carga pesada e média, no patamar de carga leve aqui há essa razão de 80 MW. Para o subsistema Nordeste,
Não houve mudança em relação ao que foi decidido na revisão 3 do PMO de setembro. Então, o mérito continua o mesmo, indo até a UTE Fortaleza, de R$ 173,38 por megawatt-hora. Ela está despachada em todos os patamares de carga, então, por ordem de mérito. Para o subsistema norte, também não houve mudança em relação à última revisão lá do PMO de setembro. Então, o despacho, por ordem de mérito, vai até Nova Venécia. Nova Venécia está despachada em todos os patamares de carga. Falando agora da importação de energia, já foi apresentado na apresentação de curto prazo ontem. A Eletrobras ofertou 175 megawatts, a um valor de R$ 193,61. E a Enel, o mesmo montante, a um valor de R$ 193,59. Essa importação é feita exclusivamente pela conversora Melo, conforme informado pelo agente aqui, pela Enel. E em relação à oferta de energia de importação de energia da Argentina, como a gente também havia mostrado ontem, 400 megawatts a 395,11 e 300 megawatts a 528,75. Esse aqui é aquele texto padrão da substituição das importações a nível de programação diária, não é mais modelado no PMO. E aí a gente vai aqui para ver os custos marginais de operação previstos para todas as semanas operativas. Lembrando que o custo marginal de operação oficial é esse da primeira semana e os demais valores eles são revistos ao longo do mês, nas revisões do PMO. Então permanece aí, a previsão é de permanecer equalizado para todo o horizonte aí das semanas operativas, né? Em relação ao armazenamento, a gente tem aqui os armazenamentos por subsistema e por RE. O inicial, conforme a gente já tinha comentado, e o final uma média ponderada, dado que na semana 5 existe um dia de novembro. Então, os valores que a gente mostrou no informe são realmente para o último dia do mês de outubro. Alguém quer ver mais algum dado específico? Tem alguma pergunta? Nenhuma questão aqui no Rio, Brasília, Recife, CCE? Não. Então a gente pode partir para a leitura da ata então, né? Bom, vamos lá então. As considerações sobre a reunião plenária, então, que ocorreu nos dias 26 e 27 de setembro, pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, a PE. Então, foram realizadas apresentações sobre a nova versão do modelo New Wave, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de outubro de 2019, para a elaboração do PMO do referido mês e informe do CPEL sobre a contratação da licença do DC, inclusive o Solver Simplex. Acompanhamento e previsão da carga.
Inicialmente foi apresentada a carga de energia sinalizada para o mês de setembro de 2019, com base nos valores verificados até o dia 22 de setembro, e mais as previsões para os dias restantes do mês. Os valores esperados para setembro, quando comparados aos valores previstos inicialmente no PMO para esse mesmo mês, sinalizam decréscimos no subsistema Sul de 3,9%, Nordeste 2,7% e acréscimos no subsistema Sudeste e Centro-Oeste de 3,2% e Norte 0,4%. Ressalta-se que a apresentação do acompanhamento e previsão da carga considera para todos os valores a totalidade de geração das usinas não despachadas pelo ONS, incluindo a parcela não coletada pelo CNOS. Foram também apresentados os fatos relevantes ocorridos durante o mês de setembro que contribuíram para o comportamento da carga observada, bem como as premissas que embasaram as previsões de carga consolidadas para os meses do horizonte do PMO vigente. Dando continuidade, foram mostradas as previsões consolidadas para os meses de outubro e novembro de 2019 por subsistema para o PMO de outubro, sendo essas comparadas com os valores verificados nesse mesmo período do ano de 2018 e com os valores previstos para os referidos meses na segunda revisão quadrimestral do Planejamento Anual da Operação Energética 2019-2023. Pela Gerência Executiva de Programação, a PR. Aqui, onde é que você está enxergando? Ah, deixa essa parecida, mentira. Pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM do mês de setembro de 2019 e os dados de entrada do modelo de compra para o mês de outubro, para a elaboração do PMO do referido mês. Meteorologia. A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia ratificou o que foi apresentado no PMO de setembro sobre os sistemas meteorológicos que atuaram no mês de agosto e que resultaram na ocorrência de anomalia positiva de precipitação na bacia do Rio Paraíba do Sul e anomalia negativa nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIM. Em relação às temperaturas extremas, as capitais das regiões Sul e Sudeste apresentaram valores entre a média climatológica e abaixo desta, enquanto nas demais capitais brasileiras esses valores variaram entre a média e acima. Na primeira semana do mês de setembro, uma frente fria avançou pelas regiões Sul e Sudeste e pelo sul da Bahia, ocasionando chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, Tietê, Grande, Paraíba do Sul, na calha principal do Paraná e no trecho incremental a Itaipu. Na segunda semana, a configuração do bloqueio atmosférico sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste impediu o avanço de frentes frias pelo território brasileiro, ocasionando chuva fraca apenas na bacia do rio Jacuí e em pontos isolados do Uruguai. A partir da terceira semana do mês, esse bloqueio se desconfigurou e as frentes frias passaram a avançar até latitudes mais baixas, ocasionando precipitação de fraca intensidade nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu e em pontos isolados do Paranapanema. Na última semana do mês, a atuação de um cavado nos níveis médios e altos da atmosfera favoreceu a ocorrência de precipitação de fraca intensidade na calha principal do Paraná e nas bacias dos rios Tietê, Paraíba do Sul, Grande, Paranaíba, e no trecho montante a usina de Três Marias na bacia do Rio São Francisco. Embora tenha ocorrido precipitação nas regiões Sul e Sudeste nas duas últimas semanas, todas as bacias hidrográficas de interesse do SIM permaneceram com anomalia negativa de chuva. A atuação do bloqueio atmosférico na primeira quinzena do mês favoreceu a ocorrência de temperaturas elevadas em quase todas as capitais do país, com exceção de Porto Alegre e Florianópolis, que apresentaram temperaturas dentro da média. A geração eólica na região Nordeste apresentou redução, principalmente nos parques localizados nos estados da Bahia, na primeira semana do mês devido ao avanço da frente fria por latitudes mais baixas. Nas demais semanas do mês, a atuação de sistemas de alta pressão na região Nordeste favoreceu a geração eólica, ocorrendo recordes de geração. O padrão sinótico observado no mês de setembro favoreceu a geração solar na região Nordeste. Hidrologia. Apresentação do dia 26. A Gerência de Recursos
Hídricos e de Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Inicialmente foi mostrada a precipitação ocorrida no período de 17 a 26 de setembro, com destaque para a ocorrência de chuva na bacia do Rio Uruguai e no trecho de cabeceira do Rio Iguaçu e nas bacias dos rios Tietê Grande e na calha principal do Paraná no final de semana. A previsão de precipitação dos modelos ETA e GFS para os próximos 10 dias, de 27 de setembro a 6 de outubro, indica que o avanço lento de uma frente fria pelos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina deve ocasionar precipitação nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai a partir do dia 2 de outubro. Nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIM e no restante do período não há previsão de chuva significativa. Em seguida, para as bacias hidrográficas onde é adotado o modelo SMAP para a previsão da primeira semana operativa, ou seja, nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai e as usinas Itaipu, Três Marias, Queimada e Serra da Mesa, foram apresentados alguns hidrogramas com as vazões verificadas dos últimos dias e as previstas pelo modelo, bem como a precipitação média verificada e prevista. Com o quadro atual e considerando a previsão de precipitação até o dia 30, o mês de setembro deve terminar com anomalia negativa de precipitação nas principais bacias hidrográficas do SIM. Climatologicamente, o trimestre outubro, novembro e dezembro se caracteriza pelo início da estação chuvosa nas principais bacias hidrográficas do sistema Sudeste e Centro-Oeste. Os valores acumulados de precipitação e a temperatura sobem gradativamente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. A temperatura da superfície do mar esteve acima da média histórica no setor oeste do Oceano Pacífico Equatorial. No setor leste, a TSM se encontra próxima à média histórica. A previsão de vários modelos numéricos indica a condição de neutralidade durante esse trimestre. O ONS apresentou também os resultados de um estudo prospectivo utilizando o modelo físico de previsão de vazões SMAP, as condições hidrológicas atuais das bacias hidrográficas, bem como as séries históricas de chuva média verificada no período 2006-2018. Na sequência, foi feito um informe sobre a nova metodologia de previsão e de remoção de viés por conjunto. Foi mostrado um histórico de assuntos referidos à metodologia. No dia 28 de maio, a nota técnica NT 053, Metodologia de Previsão de Precipitação por Conjunto e Remoção de Viés com Histórico de Curto Prazo, foi enviada aos membros do subgrupo de Hidrologia. No dia 31 de maio, a nota técnica foi apresentada no âmbito da 31ª reunião do subgrupo de Hidrologia e aprovada para encaminhamento para processo de PMO e revisões. No dia 25 de julho, houve a apresentação dessa nota técnica no âmbito do PMO de agosto. No dia 14 de agosto, foi disponibilizada essa nota técnica no portal Sintegre. No dia 29 de agosto, houve a apresentação da revisão 1 da nota técnica, no âmbito já do PMO de setembro. E no dia 30 de agosto, foi disponibilizada a revisão 1 da nota técnica no Sintegre, junto com o código contendo a metodologia. Disponibilizar. Também foi apresentado um histórico dos programas periféricos da metodologia. No dia 30 de agosto foi feito um treinamento no âmbito do PMO de setembro sobre a utilização dos programas de apoio da metodologia. No mesmo dia foram disponibilizados os códigos periféricos e o manual do usuário. No dia 10 de setembro foram atualizados alguns arquivos de contorno das subbacias no portal Sintegre. No dia 24 de setembro foi disponibilizada a versão vigente dos códigos periféricos. Em seguida foi apresentado o despacho número 2586 de 2019, autorizando a utilização da versão 3.0 do código SMAP nos processos de PMO e suas revisões a partir do PMO de outubro de 2019. Foi, Anel. No dia 27, em primeiro lugar foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de setembro de 2019 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de outubro de 2019 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande,
Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaque-se na previsão da energia natural afluente que todos os subsistemas estão abaixo da MLT. Para o mês de novembro de 2019, os cenários gerados foram agregados em 228 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 46,2% dos cenários gerados apresentam a ENA entre 70% e 90% da MLT. Para o subsistema Sul, 73,4% dos cenários gerados estão abaixo de 90% da MLT. Para o subsistema Nordeste, 58% dos cenários gerados estão abaixo de 50% da MLT. E para o sistema Norte, 73,9% dos cenários gerados estão abaixo de 90% da MLT. Em assuntos gerais, o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de outubro de 2019 para o sistema brasileiro é de 10.695 megawatts. Isso aqui é tudo padrão, né? Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma consideração aqui, né? Sobre a ata, alguma consideração adicional? Só pegar o microfone. De incluir alguma coisa, algum trecho, só para dizer que André veio do CEPEL, veio explicar, do jeito que for aí, mas para dizer que ele falou da questão da licença, do DECEM, acho que era importante. A gente citou lá no começo, dizendo que teve essa apresentação. Você quer que a gente coloque na ata qual foi o teor da apresentação? Porque está aqui em cima, ó, a apresentação que o CEPEL fez. Tá. Não foi nenhuma apresentação, foi um informe mesmo, né? O informe do CEPEL sobre a contratação da licença do DECEM. Está citado na ata já. Eu acho que era importante algum tipo, eu não sei se cabe, porque daí ele deveria ter escrito alguma coisa, provavelmente, né? Mas para pontuar que o que é que ele apresentou, tipo, que está sendo, sei lá, eu acho que para deixar registrado o que era o Estado até agora. Porque isso importa, né? A gente teve essa discussão bastante ontem sobre que está se buscando um desconto, está se buscando um contrato com a IBM. Acho que isso é uma coisa que não fica assim super detalhado aqui, mas isso não consta em apresentação nenhuma. Então, o único registro realmente do que da presença dele ter abordado esse assunto e do que ele colocou aqui seria a ata. Outros assuntos têm uma apresentação para a gente observar, né, no detalhe do que foi. Então, a ata mencionando, tudo bem. Se ele tivesse uma apresentação, só botar isso aí, tudo bem. A pessoa abre a apresentação e lê o conteúdo. Mas como não tem, ele só falou, eu acho que seria importante. Não, ok. A gente só precisa... Vamos só conversar com o Alberto aqui, que foi ele que pediu o espaço para o CEPEL, para a gente fazer uma consideração aqui sobre isso, então. Porque tá. É importante, mesmo que ele não tinha, não estou falando assim, bote aí valores finais. Isso, mas para falar que há uma negociação em curso, afeta os agentes. É que ele acabou não deixando o material, tanto que ele só falou, isso. né? Se houvesse um material para registro, tranquilo, tá? Não, tá bom. Só para complementar, também foram feitos alguns pedidos para o CEPEL quanto a fazer uma cotação de uma licença um pouquinho menos travada sobre o Simplex e a formalização da IBM, até o ponto que a Sandra levantou, que a gente precisa internamente nas empresas. Então, se pudesse registrar isso, só para o CEPEL poder correr atrás e depois dar uma resposta.
a gente pode tentar construir dessa sua colocação agora, baseado que a gente vai colocar alguma coisa dando conta do que foi informado ontem, a gente colocar um texto dizendo dessas solicitações e depois a gente encaixa o que foi apresentado. Aí qual foi a abordagem mesmo que foi realizada? Foi pedido uma formalização por parte da IBM da proposta, do que a licença contempla ou não, e um documento técnico mesmo da licença que os agentes vão poder contratar para utilizar o DC. Quem pediu, assim, especificamente? Isso, qual foi a empresa? Tá. Speak Brasil também. Só pedir para todas as empresas que forem se posicionar a respeito disso, se vocês puderem elaborar um texto, alguma coisa assim, especificando exatamente o que está sendo solicitado, a gente coloca aqui. A gente está só aguardando o Alberto retornar, que ele não estava na sala dele. A gente constrói um texto, assim, explicando um pouquinho, como a Mônica disse, sobre o que foi explicitado aqui pelo CEPEL. E aí, logo embaixo, a gente pode colocar um texto da solicitação dos agentes, assim como a gente faz normalmente na ata. E a gente coloca todas as empresas que estão se posicionando a respeito disso, pode ser? Perfeito. Beleza. Aí, se vocês puderem já ir elaborando um textinho, a gente vai ter que esperar eles de qualquer forma. Tá? Se quiser, a gente faz isso agora. Quer? Vamos escrever, então. Vamos... Acho que tem que ser lá no... Colocar lá perto de apresentação, depois se a gente achar que precisa mudar o... Se bem que não, né? Vou botar aqui, tá certo. São mesmo assuntos gerais. Caraca, os caras da Quality estão me perseguindo. Aí, Roberto, aí. Pode vir. Só cuidado aí pra não cair.
Retomando então aqui a leitura da ata desses assuntos gerais que surgiram agora no final, o texto base ficou assim. O representante do CEPEL informou que está em aguardo da manifestação dos agentes sobre a disposição de adquirir a licença do modelo D100, incluindo a instalação do Solver Simplex. Esse levantamento é importante, pois em negociação com a IBM é possível obter um alto desconto caso haja uma adesão considerável. Foi colocado o prazo de 30 de setembro para a conclusão do levantamento. Informou ainda que a licença em negociação permite o uso de 2 cores e a utilização apenas para o modelo D100. Os representantes da CTG Brasil e SPIC Brasil solicitaram ao CEPEL que providenciasse um documento que descrevesse a especificação técnica e o detalhamento do custo das licenças de uso do Simplex. Solicitaram ainda que a licença fosse flexível para uso em qualquer aplicação. Aí a gente só está no aguardo aqui da confirmação desse último item, mas a gente pode citar e depois a gente vê se a gente mantém, né? Ah, é? Ah, tá ok então. O representante da Norus argumentou que não seria suficiente a restrição de uma única licença para cada agente, pois na prática não se fará apenas a conferência dos resultados do PMO, mas também análises de sensibilidade, que exige um processamento em paralelo de vários casos, o que não seria possível com a modalidade oferecida. Tá. Conferência dos resultados. Espero que seja foguete. Aonde? Que exige um processamento simultâneo. Ixi, errei. Processamento simultâneo. Há uma diferença na... Caraca, exige processamento simultâneo. Então, retificando esse trecho final, que exige um processamento simultâneo de vários casos, o que não seria possível com a modalidade oferecida. Mais alguma consideração sobre tudo? Não? Brasília, Recife? Brasília não. CCE? CCE também não. Ok, então a gente agradece a todos. Encerramos a reunião plenária do PMO do mês de outubro de 2019. Então a gente solicita aí aos presentes que possam comparecer aqui na mesa para assinar a ata aos interessados. Valeu, obrigado.